Muito boa tarde a todos os presentes, os trabalhadores da autarquia, a quem está em casa e que nos acompanha. Bem-vindos à primeira reunião de Câmara Municipal de 2023. Hoje, no dia 11 de janeiro, votos de um excelente ano novo, 2023, com muita saúde para todos, para as vossas famílias. E pergunto a todos se estamos em condições de começar a nossa reunião de Câmara. Estamos em condições. E eu iria dar a palavra no ponto antes da ordem do dia, a quem assim o desejar. Pergunto quem quer usar. O vereador António Xavier, faça favor. O vice-presidente, depois a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim a todos os vereadores, pessoal técnico da Câmara e a quem nos vê lá em casa. Queria começar por parabenizar uma vez mais o Rodrigo Leal, que no dia 29 de dezembro conseguiu um extraordinário segundo lugar no Master Juvenil Sub-14 e aproveitar também para aqui oficialmente e formalmente felicitar o Clube de Ténis pela inauguração dos seus campos de pádel que aconteceu no fim de semana passado, no dia 7 de janeiro. Ainda dentro do desporto, queria lembrar que no próximo sábado, dia 14, da parte da tarde, junto ao Parque de Exposições e Feiras, teremos mais uma prova do critério de corta-mato Paulo Guerra, a 24ª edição. Já o ano passado, o ano passado regressou pós-Covid e esperamos muita gente nesta prova. É uma prova organizada pela Associação de Atletismo de Évora, em parceria com a Câmara Municipal de Montemor Novo, a CIMAC, e também com o apoio da secção de atletismo dos Bombeiros Voluntários de Montemor Novo. No próximo dia 20 de janeiro, aqui é de salutar e sublinhar que vamos ter um torneio de futebol adaptado, organizado pelo Grupo União Sport, no Parque Desportivo. Será dia 20 de janeiro, uma sexta-feira, período da manhã. Para fechar o desporto, dar conhecimento e os parabéns, uma notícia de última hora: o Rugby Clube Montemor obteve a distinção de pessoa coletiva de utilidade pública, o que é de parabenizar, um feito que há algum tempo a Associação tentava alcançar e que agora em 2023, ano em que vai completar 28 anos de existência, conseguiu finalmente esta distinção. Parabéns ao Rugby Clube Montemor e à sua direção. Por fim, fora do desporto, indo para a arte e para os nossos conterrâneos também, saudar o Júlio Jorge, que continua a acumular prémios internacionais. Desta feita, o seu trabalho de sedas, da série Olhem para Nós, que nós não somos invisíveis, ganhou um Excellence Award na Grécia e é mais um prémio para o Júlio. Portanto, muito parabéns a ele e continua o excelente trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. vereador António Xavier. Sr. vice-presidente, tinha pedido a palavra, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas vereadores, técnicos da autarquia, munícipes que estão via online a seguir esta reunião de Câmara. Queria também dar continuidade e também saudar aqui, como o Sr. vereador António Xavier falou, mais uma vez este reconhecimento que o nosso conterrâneo e artista na variável das aguarelas, e sem dúvida, julgo que não estou a ser exagerado nesta expressão, um dos grandes aguarelistas do mundo, neste momento, mais ou menos pelo prémio que obteve de excelência, e portanto também para dar os parabéns também a ele, pelo trabalho de facto notável que tem vindo a fazer ao longo destes anos, e o reconhecimento do seu trabalho e da sua singularidade também. Era dar esta nota também. Depois, também dizer que no passado dia 8 de janeiro realizou-se no edifício da Oficina da Criança a apresentação da publicação Artesãos do Educar, da Oficina da Criança, período 2011-2021, após um primeiro volume de percursos de 30 anos, o município de Montemor editou este segundo volume, que completa a história de 40 anos da Oficina da Criança, neste caso já 42. Foi, de facto, um momento bastante relevante, que reuniu gerações e muitos daqueles que ajudaram, ao longo dos anos, a erguer este projeto
de absoluta referência, que foi criado em janeiro de 1981, e, portanto, que tiveram presentes ali muitos daqueles que ajudaram, como eu disse há pouco, a erguer, e continuam a dar vida a este projeto de referência, que é, de facto, um caso de estudo e um caso de referência a nível regional, nacional e até internacional. Portanto, em suma, celebrou-se 42 anos da Oficina da Criança. Também queria dar aqui nota de que vai decorrer de 20 de janeiro a 24 de fevereiro a exposição A Cerâmica Portuguesa. Como sabem, Montemor faz parte da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica e, portanto, vamos ter aqui uma exposição que, no fundo, dá uma breve, mas também expressiva panorâmica da cerâmica portuguesa, que vai reunir um conjunto de obras destas 26 vilas e cidades que formam esta associação e que, de facto, dispõe de uma forte tradição neste ramo e que já com um vastíssimo, riquíssimo património ligado à produção artesanal e contemporânea, utilizando sobretudo a argila como base fundamental do seu trabalho. Dar nota também desta exposição, que vai também dar corpo à importância desta associação e de Montemor no seu contexto. Basicamente era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. O vereador António Pinetre, faça favor. Então, muito boa tarde a todos. É só duas questões que, inclusive, já falámos aqui anteriormente. Era só se for possível, se não for, depois pode responder. O ponto de situação da questão da recuperação, restauração, não sei muito bem como é que será que vão chamar, da questão dos dois chafariz que estão no Largo da Câmara. Tínhamos falado aqui há uns tempos atrás sobre isso, que havia propostas, estavam a ser analisadas, saber o ponto de situação para essas intervenções, se vai haver ou não vai haver essas intervenções. E a outra aprende-se com a questão do crematório no cemitério da Corela da Pedreira, que também já falámos aqui há tempos, e de saber como é que está o ponto da situação, tendo em conta que é preocupação o estado em que estão, de facto, os nossos cemitérios e que poderia ajudar a questão do crematório, perceber se está em andamento esse processo ou o que é que se pretende com essa situação. É só. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Vereador Gil. Bom, boa tarde a todos e um bom ano de 2023. Queria colocar aqui uma questão sobre a Comissão de Acompanhamento da Educação, que, só para confirmar, reúne dia 16, dia 3 ou dia 16, era só esta a data certa que queria saber, e era a questão do envio do relatório da Comissão anterior, que já tínhamos aqui solicitado anteriormente. Isto porque, para termos informação e para podermos também responder a quem nos procura com algumas questões, e podemos aqui trazer algumas questões para esclarecermos. Destaque também aqui para a iniciativa de dia 8 da comemoração do 42º aniversário da Oficina da Criança. De qualquer forma, foi um momento muito interessante. De qualquer forma, queria aqui deixar apenas duas notas. Não deixa de ser curioso que o livro retrata 10 anos, 2011 a 2021. Eu só tive a oportunidade depois de ver o livro depois em casa, com calma, e que os textos introdutórios são de dois eleitos, atualmente o Presidente da Câmara e o Vereador da Cultura, que tiveram precisamente nessas funções durante este prazo, durante este tempo, durante 2 meses. Mas pronto, acaba por ser na sequência, sou Vereador da decisão também, logo do início do mandato, das declarações ao vídeo do projeto educativo de 2020-2021, feitas por si, sobre algo que não trataram e que não vos diz propriamente a ver com o vosso trabalho que estão a desenvolver desde 17 de outubro. Mas deixar esta nota, sendo que também deixar aqui e disse isto lá no local à Catarina Caetano, realmente a capacidade de mobilização para a Oficina do Teatro e do Imaginário é muito interessante. Aquilo que ali se viu foi uma iniciativa
que vai de encontro ao que se procura fazer dentro da Oficina da Criança. Não deixou de ser curioso o Sr. Vereador Henrique Lopes dar os parabéns ao projeto de Ruínas pelo trabalho desenvolvido após tantos anos de votar contra os apoios ao projeto de Ruínas e, portanto, de facto, estava ali o projeto de Ruínas, muito tem a ver com as políticas que têm sido feitas até agora neste município. E com o apoio da CDU, já agora também deixar-me nota de solidariedade com as estruturas que hoje de manhã se manifestaram junto à Assembleia da República em prol da resolução de problemas complexos que estão criados nos apoios às artes e à cultura. Também deixar nota do facto de algumas das estruturas que foram apoiadas manifestarem realmente solidariedade perante outras companhias e outros projetos que estão realmente em risco neste momento, se algo não for feito perante uma alteração que não se percebeu porque é que foi feita em 2022, relativamente ao que já se tinha conquistado anteriormente no apoio às artes e à cultura. Como bem sabemos, em tempos de extremos como estamos a viver, que ainda agora vimos no Brasil, é de facto a cultura que aqui pode marcar a diferença e que faz de facto, o peso que podemos aqui colocar sobre a cultura, sobre a educação, é cada vez maior, que devemos apoiar e devemos ter condições para que todos tenham esse acesso. E, portanto, deixar aqui apenas estas duas notas e deixar esta pergunta sobre a Comissão de Acompanhamento. Muito obrigado. Mais alguém quer usar ainda da palavra? É para a resposta. Sim. Então, dizer que, relativamente às questões do Sr. Vereador António Pinetra, a obra dos dois chafarizes, não sei se o plural se diz chafarizes, no Largo da Câmara está para iniciar. Até o estaleiro vai ser colocado numa garagem do prédio que foi adquirido pela Câmara Municipal, ao lado do chafariz, e um pouco mais acima do edifício dos Passos do Conselho, e estará para iniciar durante o mês de janeiro, final de janeiro, princípio de fevereiro, e as obras vão avançar. Do crematório da Corela da Pedreira, a posse administrativa demorou o seu tempo legal a ser efetivada, e neste momento temos o Gabinete de Projetos a desenvolver o estudo do que é que falta. Pensamos que não será muito, mas a posse administrativa já está consolidada e iremos, com certeza, e no princípio deste semestre, tentar terminar esta obra que tanta falta faz a Montemor Novo. Dizer aqui que, relativamente ao livro da Oficina da Criança e dos 10 anos, 2011 a 2021, terem textos dos vereadores agora em serviço, assim, o município de Montemor Novo é o mesmo. Neste momento, quando o livro é lançado, está outro executivo, e faz sentido que seja este executivo a lançar os textos da sua experiência. Nós, ainda por cima, somos dois montemorenses que vivemos cá há mais de 5 décadas, os dois. Também conhecemos a Oficina da Criança e não achamos de forma alguma que seja uma falta de respeito pelos montemorenses. Aliás, foi bem dito por mim que isto é um projeto unânime em todos os tempos, da Câmara Municipal, nos seus vários executivos. Possivelmente teríamos de ter textos desde o Ernesto Pinto Ângelo, Carlos Pinto Sá, Hortência Menino, toda a gente, se calhar toda a gente deveria lá ter textos. Não sei, mas o livro é lançado nesta altura, o executivo é este, e com muita honra escrevi um texto por lá, e sou vice-presidente, vereador da Cultura também, e Arte, escreveu também o seu texto para lá. Não vejo onde é que está o contra. O município continua, aliás, como bem viram, muitas das obras que vêm atrás têm sido continuadas, ao contrário das expectativas que quiseram induzir, mas muito têm sido continuadas, coisas boas permanecem, e tal como eu disse no lançamento do livro, o melhor do mundo são as crianças, e possivelmente a Oficina da Criança foi o melhor investimento de Montemor Novo neste concelho. Dizer aqui que, relativamente ao projeto de Ruínas, o que o senhor disse não é verdade.
O Sr. Henrique Lopes nunca votou contra o projeto Ruínas, nem nada do projeto Ruínas nesta Câmara Municipal. Eu estou com ele há 8 anos e sou testemunha efetiva disso. Nunca votou contra. Fui eu sempre a votar contra. Eu, que sou agora Presidente da Câmara Municipal. E dei os parabéns à Catarina também. Okay. Depois, relativamente às reclamações dos apoios da DG Artes, não sei se houve alguma instituição de Montemor que reclamou hoje? Não houve nenhuma? Ok. Disse. Sr. Vice-Presidente, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente à questão da reunião de cabeça de acompanhamento, falta de facto assinar o documento. A reunião era para ter já acontecido, foi adiada para o dia, houve aqui alguma questão de concertação de agendas e, portanto, ficou concertada a reunião, agendada para o dia 19, a próxima quinta-feira, onde irá ser depois assinada por quem está ainda não pode assinar, e aí, como eu disse, será enviado esse documento, como foi prometido. Acho que o Sr. Presidente já disse tudo. Eu, de facto, relativamente ao projeto Ruínas, não me recordo de ter votado contra. Houve uma vez ou outra que me abstive, de facto, achava que aquele projeto deveria, não tinha que estar aqui a justificar, mas e falei isto com a associação de uma forma muito clara nas reuniões que tive, porque na cultura há uma coisa para mim que é essencial. A gente, ao certo ou nascente, ou viveu ou não viveu, e há a questão política, que é aquilo que é as decisões que têm a ver enfim, com sensibilidade ou não, e fui o mais transparente possível. Faltava comunicar cá para fora, de forma que as pessoas percebessem o contexto do trabalho deles. A visibilidade de algum trabalho deles. E foi também um bocadinho nesse sentido. Também, de facto, não me recordo de ter votado, sinceramente, ter votado contra. Nunca, não. Isso não fiz. Tenho lá tudo apontadinho, pronto. E a verdade deve ser reposta, não é? E, portanto, também dou os parabéns a... notas as circunstâncias também, não tem que fazer isso de uma forma gratuita. Para mim, a cultura sobrevive, é contrapoder também, sobrevive a estas coisas todas, e, portanto, aquilo que é merecido e só por si vale por essa dimensão também. E, portanto, a Catarina Caetano, na altura com o projeto Ruínas, naquele espaço específico e noutros que eu tenho acompanhado, de uma forma frequente, naquele evento específico, pude dar os parabéns pelo extraordinário trabalho de mobilizar a expressão dramática em torno dos vários ateliês. Pronto, e portanto acho que isso ficou bastante claro. Em relação ao livro, de facto, como o Sr. Presidente disse, quer dizer, é este executivo que está, isto é um projeto de todos. Escrevi um texto, penso que é um texto que tem uma perspectiva também de quem, desde 1981, acompanha de alguma forma aquele projeto de várias maneiras e, portanto, não há ali uma dimensão política, se quisermos, há um olhar pedagógico, também há um olhar de quem quase apanhou aquele projeto, não é? Já não tinha idade quando ele se tornou uma realidade, mas acompanhei-o bastante perto, fui lá muitas vezes e pude perceber de toda a evolução, de toda a gênese, e, portanto, mostrou até mais ou menos legitimidade. Não me sinto mais nem menos por ter escrito o texto, acho que o senti com sentimento e com verdade. E é por aí também. E naquele evento, dia 8, fiz menção a todos aqueles que, ao longo dos anos, corporizaram e deram validade àquele projeto e ajudaram-no a crescer. E acho que era isso que enquanto agente político, no sentido de promover o bem público, me cabia fazer, né? E foi isso que eu fiz. E, portanto, que é um projeto de todos. Não é? E, portanto, as circunstâncias ditaram que na altura de saída fosse assim, mas pronto, não vejo isso de uma forma... Acho que isso extravasa largamente as fronteiras daquilo que é, para a minha perspectiva política, no sentido mais ideológico ou partidário. Acho que aquilo está acima disso tudo e, portanto, o texto foi feito com verdade, com afeto e acho que isso só por si basta
nesse senso tem que estar a justificar, mas de qualquer forma, pude também nessa sessão agradecer também a todos aqueles, naturalmente o vereador Gil também está incluído, e temos agora também o Dr. Fernando Cruz, que bem conheci também, e outras pessoas que de facto deram na altura a oportunidade de que aquele projeto se tornasse aquilo que é um projeto grandioso e que é um projeto que dá uma visibilidade extraordinária a Montemor, e todos nós sabemos isso. Não mais do que isso, com a humildade que eu tenho, e é nessa perspectiva que eu encaro isto também. Aquilo é algo que promove de uma forma significativa, afetiva e reflexiva e criativa o bem público da cultura, das práticas culturais, educacionais, pedagógicas também, em torno de um bem maior que são as crianças, como dizia a pessoa. Portanto, acho que respondi a tudo. Muito obrigado. Obrigado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Não querendo, iria dar início à ordem de trabalhos. E no ponto 1, temos o ponto relativo ao Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. Iria propor, se estiverem de acordo comigo, que as atas número 11, 13 e 14 passasse a sua discussão para o final da reunião. Diga. Eu concordo que possa passar. Sugeria que no futuro passasse este ponto também a ser o último da ordem de trabalhos, para não estarmos com isto. Porque, sim, acho que faz todo o sentido. Estamos sempre aqui a alterar. Com certeza que ao elaborarmos isto não gostava nada de colocarmos este ponto no final. Isso é pacífico. As atas que fiquem para o final da reunião. Mas hoje, como está no primeiro ponto, perguntava se estamos todos de acordo com isso. Temos aqui 3 atas para analisar. E temos na linha D um ponto que não vai passar para o final e que gostaria de colocar aqui, que tem a ver com uma retificação, uma pequena retificação que tem a ver com as tolerâncias de ponto do ano 2023, a tolerância concedida no dia 18 de maio de 2023, e não 22, como vem na comunicação interna, onde se lê dia 18 de maio, quinta-feira da Ascensão, que se devia ler dia 18 de maio, no período da tarde, quinta-feira da Ascensão. E perguntava se há uma questão relativamente a este ponto. Não havendo, colocaria o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. A linha é aprovada por unanimidade. Passaria ao ponto 2, que tem a ver com o Gabinete das Associações. A proposta de protocolo entre o município de Montemor Novo e o Grupo Cultural e Desportivo de Fazendas de Cortiço para a cedência do campo de jogos 25 de Abril para os próximos 10 anos. Pergunto ao Sr. Vereador António Xavier se quer explanar aqui este ponto. Sim, isto é um ponto relativamente semelhante àquele que já veio aqui em tempo sobre o Parque Desportivo Municipal. Isto, no fundo, vai possibilitar que o Cortiço possa candidatar-se a um programa do IPDJ e esperemos que consiga vencer. O último, por acaso, que foi candidatado aqui por clubes locais, não conseguiu. Esperemos que desta vez consiga. É um campo que vai ser começado a construir no próximo mês de fevereiro, mas que depois do campo per si vai precisar naturalmente de questões relacionadas com a iluminação, eventualmente balneários, e sabendo a priori que o IPDJ vai disponibilizar fundos para eficiência energética, o clube vai se posicionar para apresentar uma candidatura nesse sentido. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. No ponto 3, divisão da Administração Geral e Financeira, temos na linha A, apreciação da situação financeira para conhecimento da Câmara Municipal. E na linha B temos a constituição do Fundo de Maneio para o ano 2023, de acordo com o apresentado. O Fundo de Maneio é semelhante aos anos anteriores
e com a distribuição que aí se apresenta. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Na linha C, temos a proposta de recrutamento com recurso à reserva para contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, certo, da Divisão Sociocultural, Unidade de Desporto e Juventude, para um técnico superior. Sr. Vereador António Xavier, quer expor aqui este ponto? Eu não sei se será preciso. Diga. O ponto está claro? Sim, exatamente. Está exposto. Não sei se houver dúvidas, posso... Sim, posso se houver dúvidas, teremos todo o gosto em esclarecê-los. Pergunto se existe alguma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O ponto é aprovado por unanimidade. Na linha D, temos no mapa de pessoal uma retificação a um anexo, o anexo 1 do total de postos por categoria. Isto trata-se apenas de uma correção de um pequeno erro de simpatia que é correspondente ao seguinte. Por lapso, no mapa resumo, que tem os totais dos postos de trabalho por categoria, o cargo de coordenador da Proteção Civil Municipal foi contabilizado nos dirigentes intermédios de terceiro grau, ou seja, em vez de 12, estariam 13 dirigentes intermédios de terceiro grau. Por outro lado, enquanto que em 2022 foi contabilizado este cargo de coordenador da Proteção Civil Municipal nos chefes de divisão, e no mapa 2022 apareciam 10 chefes de divisão, este ano consideramos mais correto o cargo de coordenador da Proteção Civil integrar uma linha autónoma, porque apesar de seu regime remuneratório ser equiparado ao de dirigente intermédio de segundo grau, não é um chefe de divisão, tendo sim um regime jurídico especial. O mapa de pessoal aprovado para 2023 com o discriminativo das funções, carreiras e categorias está certo, está correto. Apenas este anexo ao mapa de pessoal, com o resumo dos postos de trabalho por categoria, tem este lapso. Este ponto, após ser aqui aprovado, será remetido à Assembleia Municipal. Trata-se apenas de uma correção ao resumo do mapa de pessoal, porque o mapa de pessoal está certo. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Sim. Não tenho nada contra, é só uma questão de fazer uma pergunta, porque como este cargo é equiparado ao chefe de divisão, a minha pergunta vai-se também a pessoa, se vai ter que fazer, ou seja, se vai ter que ser aberto concurso para depois. Portanto, agora está em questão de nomeação, não é? Mas depois vai ter que ter formação para, e se vai haver concurso também aqui, como é nos chefes de divisão, ou se por acaso, neste caso não é necessário, porque também não sei. Portanto, a ideia que tínhamos é que isto poderia ser um cargo abaixo de nomeação. Aqui não sei se tem que ter ou não, era só fazer essa pergunta, se é que se consegue esclarecer isso. Da informação que temos, não é chefe de divisão e é um cargo de nomeação. Não há concurso aberto para este cargo, é de nomeação. Os chefes de divisão também mas são não é chefe, mas não é chefe. Tem que fazer... Sim, os chefes de divisão são alvo de concurso, mas este cargo de coordenador da Proteção Civil Municipal é um cargo de nomeação e não de concurso. Nós é que decidimos, e veio aqui proposto também a reunião de Câmara, equipará-lo a chefe de divisão, pela responsabilidade e pela disponibilidade de 24 sobre 24 horas também que este cargo tem que ter. Pergunto se existe mais alguma questão. Não existindo, colocaria a votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4 da Divisão de Gestão Urbanística.
E temos os processos de licenciamento. Perguntava à Sra. Vereadora Silvia Santos se quer apresentar este ponto, número 4. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada. Temos 10 processos de licenciamento, aprovação de especialidades, projetos de arquitetura e afins, são todos para aprovar de acordo com o parecer dos serviços. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente a estes processos de licenciamento. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Os processos são aprovados por unanimidade. No ponto 5, na divisão de planeamento e desenvolvimento de projetos municipais, temos na linha A uma proposta de alterações ao projeto de implementação de medidas de eficiência energética da piscina municipal coberta, uma atualização orçamental. Este projeto que é aqui apresentado surge após um processo de auditoria energética ao edifício e esta auditoria aponta algumas medidas para melhorar o desempenho energético das piscinas municipais cobertas, nomeadamente a cobertura térmica da piscina, instalação de sistema fotovoltaico e sistema solar térmico, instalação de bateria de condensadores. Depois, devido às alterações de mercado e à inflação, foi solicitada à empresa projetista a atualização e a alteração orçamental para este projeto. A nova estimativa orçamental é de cerca de 224 mil euros, mais propriamente 223.928,58 euros, o que corresponde a um aumento de 29.188,44 euros. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. Temos na linha B a proposta de projetos de infraestruturas para a urbanização de Silveiras, na Rua do Dr. Pascoal Coelho, Rua Ernesto Pinto Ângelo e Rua da Amizade, primeira fase. Esta proposta de projetos de infraestruturas nestas 3 ruas que citei assentam nas componentes de arruamentos, pavimentação e sinalização, infraestruturas de abastecimento de águas e redes de drenagem e contemplam a totalidade da Rua Dr. Pascoal Coelho e da Rua Ernesto Pinto Ângelo, contempla ainda o troço da Rua da Amizade a partir da intersecção com a Rua Dr. Pascoal Coelho na sua frente habitacional. Estamos a falar de uma operação total de cerca de 400 mil euros, mais propriamente 399.200, divididos pelas 3 ruas. Como todos sabemos, estes projetos já estavam datados, eram muito antigos, foram revistos pelas exigências das infraestruturas de Portugal, no que diz respeito à intersecção da Rua Dr. Pascoal Coelho com a Estrada Nacional 4, e também há algumas soluções técnicas que estavam desatualizadas e desconformes do ponto de vista legal. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Faz favor. Bom, em relação a este projeto, eu estive a fazer uma consulta muito rápida durante a manhã lá ao projeto, à pasta que penso que será o que irá depois a concurso. Não consegui detectar grandes, ou seja, nem grandes nem pequenas alterações em relação àquilo que tinha sido, o que já tinha ido a concurso. Só não consigo perceber, porque também não consegui apanhar lá e depois já não tive tempo de ir à procura, em termos do preço que está aqui, que será o preço base para o concurso, se teve algum acréscimo ou não em relação ao último processo que tinha sido lançado a concurso. E, por outro lado, parece-me que, portanto, a justificação ou a fundamentação que está aqui, pelo menos a mim, não me esclarece muito bem, porque a única referência praticamente que é aqui feita tem a ver com as questões das redes elétricas e
tem uma argumentação que não me parece de todo a mais adequada, tendo em conta que o deixar as redes preparadas para serem apiadas, chamamos-lhe assim, portanto, em relação àquilo que é a parte aérea para a parte depois de terra, portanto, e estando a mexer numa coisa que vai ser uma coisa construída de novo, não percebo porque é que não se poderia equacionar isso. Tendo em conta que temos aí alguns casos que foram tidos em conta, era preciso que se de facto se assumisse essa parte. Mas pronto, não tem nada contra que não seja apiado. E faço outra pergunta, porque estava a decorrer no final do mandato também a substituição de todas as luminárias por LEDs no Conselho todo. Houve uma situação ou outra que não havia, tendo em conta os candeeiros que existiam, não havia luminárias LED para aplicar, inclusive aqui na cidade temos aí 1 ou 2 pontos que têm isso, se de facto não foram substituídas as luminárias nas silveiras por LEDs que já estavam previstas, uma vez que se diz aqui na informação que se vai pedir à redes para a substituição das luminárias por LEDs. Portanto, eram só estas questões e perceber, principalmente, se há aqui algum aumento considerável ou não na despesa, ou se houve uma diminuição, tendo em conta que não vamos fazer redes enterradas. Não? Isso. Muito obrigado. Dizer que, relativamente às alterações são propostas pelos serviços, são alterações técnicas, e dizer que tínhamos um parecer desfavorável das infraestruturas de Portugal e que agora já temos um parecer favorável. Isto são questões técnicas, não são questões políticas ou o que é que seja. Não foi o Executivo que mandou voltar atrás o projeto. Não sei, esse abanar de cabeça quer dizer alguma coisa? Não, quer dizer que... Eu não estou a dizer que foi o senhor que mandou voltar atrás, estou a dizer que a consulta que fiz, ou o processo que me deram para eu consultar, as peças que estão lá, tudo o que está lá, é referente a fevereiro de 2022. Portanto, isto está lá, escrito nas peças desenhadas, e está lá. E está lá, inclusivamente, a solução proposta de acordo com aquilo que as Estradas de Portugal tinham sugerido. É exatamente o que está lá. Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Eu não estou a dizer que foi o senhor que mandou alterar ou que mandou fazer diferente. Não, diferenças é que eu não as encontrei. Por isso é que estou a fazer esta pergunta. Se não me tem resposta para me dar, pode-me dar depois. Não há aqui questão nenhuma. E na informação, se nós lermos a informação, a única referência que faz aqui é à rede à questão das redes elétricas que vão continuar aéreas e não enterradas. Portanto, é o que está aqui. Por isso, ou seja, não vai haver intervenção nas redes elétricas, para aquilo que eu percebo, pelo que está aqui na informação. E isso, sim, é uma proposta técnica que optaram por aí, não tem nada... E por isso, posso não ter sido bem explícito naquilo que perguntei, mas a minha questão era, de facto, reafirmar que não consegui detectar, e posso ainda voltar a consultar novamente aquela pasta e ver, de facto, tudo o que lá está. Que não consegui detectar, porque, de facto, os desenhos que estão lá, as peças escritas, desenhadas que estão lá, tudo o que está lá, tem data de fevereiro de 2022. Foi quando foi preparado o concurso para lançar a obra. E, por isso... não vi nada de alteração, a não ser esta questão que está aqui colocada, que de facto que é o não substituir as redes elétricas, mantendo a rede elétrica aérea, portanto, que é o que está lá, e que certamente é para manter. Portanto, e depois fiz a pergunta se o preço que está aqui, se é o equivalente ou não, porque não me recordo agora os valores da empreitada que tinha sido lançada, ou se há alterações. Acredito até que haja alteração, tendo em conta que estamos com 2 anos já de avanço e com o preço das coisas, acredito que haja alteração. Só fiz essa pergunta, não estou a dizer que os senhores alteraram ou mandaram alterar. Portanto, é só isso. Muito obrigado. Essas questões são técnicas e nós iremos pedir aos serviços que as esclareçam
Mas o que é facto é, pronto, na argumentação que aqui aparece, diz que a estratégia era enterramento das redes de distribuições elétricas e telecomunicações e obrigaria, devido ao afastamento das casas à via pública, que todos os moradores tivessem que fazer obras no seu interior dos lotes e nas suas habitações para passarem as entradas aéreas atuais para subterrâneas e adaptarem quadros de entrada. Seria um esforço muito grande solicitado também aos moradores. Agora, mais opções técnicas, pois não faço ideia. Agora, é assim, são questões técnicas, não são questões políticas de forma alguma. Mas nós iremos pedir aos serviços que esclareçam. Os preços são adaptados agora aos nossos tempos e aos nossos valores de momento. Não tenho também presente o antigo valor de um projeto que datava de 2010. Com certeza que isto foi atualizado de 2010 para 2023. Vão 13 anos e a diferença dos preços será muito diferente, com certeza. Isto, posso? Passa. Pronto. Esta questão, eu não me recordo de datas, mas este projeto já tinham sido aprovados em reunião de Câmara. Portanto, com preços atualizados da altura em que foi feita a aprovação. E a aprovação não é de 2010, é uma coisa agora já bem mais recente. E por isso, é evidente que isto são questões técnicas e nós estamos a aprovar aqui um documento que é técnico, mas somos nós que o estamos a aprovar, certo? E por isso eu estou a fazer as questões que entendo que devem ser feitas, nem estou a fazer as questões para criar aqui um ataque a nada nem a ninguém. São questões porque o que tem sido dito é que se estava a fazer a revisão do projeto para a alteração de questões técnicas. Portanto, a única questão técnica que eu vejo de facto aqui a ser alterada, para além daquilo que estava definido em fevereiro de 2022, é esta questão das redes elétricas. Não vejo mais nada, por isso é que estou a fazer a questão. Mas até pode haver lá qualquer coisa que me tenha passado. Eu vi isto agora de manhã, eram 11 horas, não tive tempo, se calhar, de olhar para tudo. Passei todas as 3 ruas e a solução que está apontada para a interseção com a Nacional, a solução que está apontada para os pavimentos, é exatamente aquilo que estava em 2022. Portanto, a única diferença tem a ver com o que está aqui escrito nesta informação, em que diz que as redes elétricas vão continuar a ser as aéreas e não se faz a obra de enterramento das redes elétricas. Pronto, e nem sequer estou a criticar se é bem, se é mal, se o que é. Estou só a pôr e a fazer estas observações, sem estar a dizer que isto são questões políticas. Não é. São questões técnicas, os técnicos aprontaram, mas de facto não há aqui grandes alterações, tendo em conta aquilo que aconteceu com a aprovação e com o que foi lançado a concurso em 2022. Da minha parte, proponho que não adiemos isto mais e que votemos o ponto e que faremos chegar mais. Só estou a fazer as perguntas para ficar esclarecido. Faremos chegar mais respostas técnicas a todos os vereadores. Por isso, pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, ia pôr o ponto à votação, com esta condição, depois também fazermos chegar informações técnicas acerca do projeto, mais informações do que aquelas que existem. Por isso pergunto quem vota contra, quem se abstém. O ponto é aprovado por unanimidade. Muito obrigado. No ponto 6, na divisão operacional de obras, águas, saneamento, temos o auto de medição número 9, na linha A, respeitante a empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Montemoro Novo. Esta automedição, que constitui 1,28% da obra e que tem o valor de 4.571,34. Pronto, se existe alguma questão relativamente a este ponto? No instinto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na linha B. Abstenção. Peço desculpa, ia lançado. Abstenção e com a declaração de voto semelhante
às anteriores relativas às autos de medição, que depois fará chegar. Ok, muito obrigado, peço desculpa por tentar acelerar. Na linha B temos um auto de vistoria para liberação de 30% da caução relativo à empreitada de requalificação dos espaços exteriores, acessos e terreiros do castelo, e que é favorável por parte dos serviços. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Uma abstenção, Sra. Vereadora Paula Bilro. É aprovado com 6 votos favoráveis, uma abstenção da Sra. Vereadora Paula Bilro. Na linha C do ponto 6, um auto de medição número 16, tal como os outros a seguir, que é o 17 e o 18. O auto de medição número 16, da empreitada de requalificação da Escola Básica número 1 de Montemor Novo e refeitório escolar. Esta auto de medição, que tem um valor percentual de 1,09, cujo valor dos trabalhos é 12.417,28 euros. Dizer aqui, antes de aprovarmos estes autos, que pedi a auditoria e fiscalização desta obra a uma empresa terceira para verificar os autos de medição já previamente aprovados aqui em reunião de Câmara e acompanhar os trabalhos até a final da mesma obra. Disse, há uma questão relativamente a este ponto? Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. 2 abstenções. Sr. Vereador, 3 abstenções. É aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, Sr. Vereador CDS-PSD e 3 abstenções da CDU com declaração de voto. Certo? A linha D é semelhante, com a automedição número 17 da mesma obra, 0,41%, no montante de 4.662,20 €. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. 3 abstenções, com declaração de votos, eleitos do CDS, 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e 1 voto favorável do eleito CDS-PSD. E na linha E, o auto de medição número 18 da mesma empreitada de requalificação da Escola Básica número 1 de Montemor Novo, no valor percentual de 0,49% e valor dos trabalhos 5.537,29 €. Portanto, se existe alguma questão, não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. 3 abstenções é semelhante ao voto e 4 votos favoráveis, 3 dos vereadores do PS e 1 do vereador do CDS-PSD. Passemos ao ponto número 7, da divisão sociocultural, e na linha A temos o espetáculo Voz e Violão, com António Zambujo, e a proposta de pressário da bilheteira. Passaria a palavra ao Sr. Vice-Presidente para explanar aqui este ponto. Muito obrigado. Trata-se de uma proposta de pressário de bilheteira para o espetáculo, como foi dito, Voz e Violão, do cantautor António Zambujo, para o próximo dia 11 de fevereiro, no Cine Teatro Curso Medo. E, portanto, temos os preços para a plateia e primeiro balcão 3 €, para o segundo balcão 2 €, com abertura apenas após lotação dos restantes lugares, e para os camarotes, que são 4 lugares, de 12 €, que vai dar, portanto, 3 € por lugar, e depois os descontos para jovens, idosos, estudantes e crianças até aos 12 anos de 50%, e também um desconto para portadores do cartão de memória solidário, de acordo com a escalão de beneficência do utilizador. Este pressário foi proposto pelos serviços, após uma avaliação relativamente à tipologia de espetáculos. É isso que está aqui em cima da mesa. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Faça favor. Dizer que acredito que seja proposto pelos serviços. É uma opção política trazer à reunião de Câmara. É uma opção política trazer à reunião de Câmara e, portanto, é essa opção política que nós não concordamos. Voltamos a não concordar, já dissemos para trás. Aliás, a questão da programação deste espetáculo neste dia
mas aí é uma opção não política, mas técnica, pronto, que é proposta e é aceito, com certeza. Mas nós não concordamos com esta situação de bilheteira paga e, portanto, iremos votar contra esta proposta que se mantém a trazer-se desta forma. Mas nós não concordamos e votamos contra. Muito obrigado. Mais alguma questão? Relativamente a este ponto? Faça favor. Aqui a questão é simbólica, não é? Aliás, no ano passado tivemos um conjunto de espetáculos e várias pessoas que vieram de fora ficaram bastante surpreendidas pelo preço dos bilhetes, que eu estava à espera de preços bastante mais elevados. Também é um bocadinho, às vezes, as pessoas não fazem por mal, também de respeito pelo espetáculo e pelo espaço, porque às vezes as pessoas marcam certos lugares, depois não aparecem. Às vezes há questões de última hora que são altamente respeitáveis, mas há aqui também, com os descontos, há aqui um simbolismo, e é nessa vertente também, pedagógica também, e portanto, que este pressário, esta proposta de pressário, vem aqui à reunião de Câmara. Sr. Vereador, eu acho que isto é uma opção, estamos a dizer que é pedagógico, eu não consigo compreender, eu não consigo, pronto. E ser simbólico também não, é uma opção colocar o preço da bilheteira, é isso que está aqui em causa, seja 1 euro, seja 10, é o que nós estamos aqui a colocar em causa. E depois não há, no nosso entender, não há aqui uma estratégia para o ano inteiro, isto vai sendo lançado a pouco e pouco esta questão, porque depois há uns espetáculos que são gratuitos, outros são pagos, outros são gratuitos, depois outros são pagos. Portanto, não há aqui uma lógica de assumir efetivamente o que se pretende. Isto é a nossa interpretação e é isso que temos aqui a colocar. Pedagógico, simbolismo, não consigo. É uma opção haver uns espetáculos com bilheteira, outros sem bilheteira. E é isso que nós estamos aqui a votar contra. Não é aqui apresentada uma lógica para o ano inteiro, para o mandato, para o que quer que seja, para uma lógica de porque é que uns são pagos e outros não são. O que é certo é que continuamos a aparecer uns que são pagos e outros que não são pagos e é trazido à peça à reunião de Câmara estas bilheteiras. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a votar contra. Obrigado. Mas eu aí gostava de responder. A estratégia tem sido quase sempre gratuita e quando é gratuita é preço simbólico. É uma estratégia que acho que toda a gente já percebeu. Só se o vereador não percebeu, mas acho que toda a gente já percebeu. Pagar 3 euros para ver o António Zambujo no Cineteatro Costumete de Montemor Novo, quando os preços dele andam sempre nos 25, 30, enfim, e mais, e por aí além. 3 euros, acho que não é por causa disso que alguém deixa de ver António Zambujo no Cineteatro. Alguém vai deixar de ver porque os bilhetes irão, com certeza, esgotar rápido e não conseguirão ir ver. É pena, possivelmente, se calhar com 2 espetáculos, serviríamos melhor a população de Montemor Novo. Porque a população não deixa de ir ver por causa de ser 3 euros. Mal de nós, se em Montemor Novo as pessoas deixassem de ver um seu ídolo cultural por causa de 3 euros. Epá, muito mal seria Montemor Novo, muito mal estaria a economia de Montemor. Epá, muito mal. E acho que vocês não estão a ver bem o vosso target, nem estão a ver bem. Acho que vocês não estão a perceber os sinais de Montemor. E Montemor tem que crescer, tem que ter mais gente. Tivemos agora a experiência de um espetáculo que nem é organizado pela Câmara Municipal com bilhetes a 20, 30, coisas dessas, que esgotou em poucas horas. Por isso, epá, não me venha essa conversa do coitadinho que não vai ver o António Zambujo por causa de 3 euros. Epá, desculpe lá, mas não me cabe minimamente. Epá, eu sei que vocês têm a vossa missão e estão aqui e têm que ser do contra, epá, mas não é por causa de um espetáculo de 3 euros a pagar para o António Zambujo que a população fica menos servida culturalmente. Aliás, quase todos os espetáculos são gratuitos. E quanto a mim, nem deveriam de ser, porque não há respeito tanto pelo artista como pelo próximo que quer ir ver o espetáculo e que não há bilhetes devolvidos pelo facto de terem sido gratuitos. Epá, e isto custa-me, estas discussões aqui custam-me porque não faz sentido. E depois dizer que não há estratégia. A estratégia é quase gratuita para toda a gente. Mas quantos espetáculos é que existiram aqui que foram a Feira de Setembro com a quantidade de artistas que trouxemos a Montemor? Não houve um bilhete a pagar, não se paga na Feira de Setembro. O Cineteatro Costumete tem entradas gratuitas em todos os eventos, quase. E é claro que tem que ser, não é todos gratuitos nem todos a pagar. Depois tem a ver com o artista.
com o artista que se traz e com a procura naturalmente e com o custo que ele traz para o município. Estamos aqui a gastar e investir dinheiros públicos. Se podemos ter algum retorno, é claro que temos. Mas custa muito estas discussões aqui, muito. Mas já o ano passado, com o Rui Veloso a ser a 5 €, houve gente que ficou com pena, foi de não ver o Rui Veloso, porque não teve lugar para ir ver o Rui Veloso, porque pagariam 5, 10 e mais. Disse, claro. Não lhe custe estas discussões. Ainda bem que podemos fazer estas discussões aqui. Ou o ideal era estar aqui tudo no mesmo sentido de alinhamento com o seu pensamento. Perder muito tempo e perder a disposição e perder paciência. Ninguém aqui está a discutir. Eu coloquei a nossa opinião e o nosso sentido de voto. O seu sentido de voto é mesmo esse sentido de voto? Estamos em diálogo, eu posso concluir, depois a seguir retribui com a sua ironia. O que estou aqui a colocar foi a nossa opinião e o nosso sentido de voto. As discussões que aqui acontecem são salutares, enquanto forem dentro da lógica que se vai aqui mantendo de vez em quando de respeito mútuo. Agora, não podemos estar a não exprimir a nossa opinião, a não colocar as nossas questões, porque o que parece que aqui acontece, e eu, que só sou montemorense há 20 anos, não sou há 50, também não tenho 50, espero lá chegar, noto bem a diferença, como muitos montemorenses notam, do que está a acontecer neste último ano e meio. E, portanto, convém se calhar ser um bocadinho do seu gabinete, para perceber também o que vai acontecendo, e não estar fechado só numa bolha, ou ouvir o que querem dizer. E, portanto, a situação que aqui está, que eu estou a colocar, mas olha, continuo, isto é ótimo. Para mim é ótimo isto, porque, pronto, é ótimo. Eu não tenho mais nada a dizer, é ótimo. Eu, na minha bolha, que é uma bolha gigantesca, que é o Concelho de Montemoro Novo, tenho ouvido muita população e, infelizmente, as opiniões são boas. Acho que já fizemos entender aqui a nossa posição. Faça favor. Eu respeito, como é evidente, as opiniões de cada um e o que cada um pensa, e respeito mesmo, e não quero estar aqui a faltar ao respeito a ninguém sobre estas questões. E quero dizer que cada um tem a opinião que entender ter sobre isto. Como é evidente, não sei quanto é que o António Zambujo vem ganhar, não me interessa, para já não é isso que está aqui em causa. De certeza absoluta que não é com estes valores que a Câmara Municipal vai recuperar alguma coisa significativa comparado com aquilo que certamente irá pagar. E a questão que se coloca aqui, eu consigo compreender que haja um preço para as entradas no curso de medo para este espetáculo. E quando se diz aqui que não há estratégia, portanto, ou são todos pagos ou não é nenhum pago, é só esta a questão, quer dizer, porque isto, essa questão do termos, está bem, é a sua opinião, e a minha é esta. Porque a questão de estarmos aqui a dizer os coitadinhos, nós não falámos em coitadinhos. Se alguém chamou coitadinhos aqui foi o Sr. Presidente, mas ninguém aqui falou em coitadinhos. O que nós colocamos aqui, de facto, é que nós temos que ter consciência que não vivemos todos ao mesmo nível, nem temos todos o mesmo nível de possibilidades. O senhor entende que não vai ver o espetáculo quem não quiser ir, desde que tenha lugar. Eu entendo que isso não é bem assim, porque de facto também conheço um bocadinho daquilo que é o Conselho. E também sei que há pessoas aí a viver muito mal. E há pessoas que de facto têm muitas dificuldades. E com a certeza que se são uma família de 3 ou 4 pessoas, não têm dinheiro para ir ver o espetáculo. E então para não irem uns e só ir um, até não vai ninguém. Portanto, e isto é que é a realidade. Agora, é uma forma que vocês consideram que é uma forma de que não vai haver lugares vazios, não há... É a forma que vocês encontraram. Agora, não nos peçam ou não nos queiram obrigar a dizer que concordamos com essa forma, porque não é o caso. E por isso, respeitamos a vossa ideia, mas também temos que pôr aqui aquilo que pensamos sobre isto.
E o que pensamos é, de facto, esta situação. Isto permite que alguns vão, mas também permite que alguns, ou impossibilita que alguns possam ir e que gostassem de ir. E que não vão mesmo, sejam eles os bilhetes a 3 euros, ou a 20, ou a 10, ou a 15, eles não iam à mesma, porque de facto não têm hipótese de ir. Porque esses, se forem 3 pessoas, esses 9 ou 12 euros, ou 15 euros, ou o que for, para a família ir ver esse espetáculo, fica-lhe de facto a fazer falta para outro tipo de despesas que têm que suportar para sobreviver e para conseguirem viver. E não vale a pena estarmos aqui a querer esconder que existe isto em Montemor, porque de facto existe. Felizmente não são muitos, mas existe. Há alguns. Disse. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não existindo, iria colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Eleito por maioria, aprovado por maioria, com 3 votos eleitos do PS, um do Sr. Vereador do CDS-PSD e 3 votos contra os Srs. Vereadores da CDU. Passemos ao ponto número 8, da Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. E temos uma única linha, a linha A, para o Serviço de Transportes Escolares da Empresa de Transportes do Alentejo Central S.A. para o ano 2023. Sr. Vice-Presidente, quer explanar este ponto? Faz favor. Muito obrigado. Portanto, trata-se, da verba para o ano presente dos transportes escolares efetuado pela Empresa de Transportes do Alentejo Central S.A. Portanto, e que há de cumprimento ao contexto legislativo em vigor. Portanto, há aqui um anexo, uma grelha, com a estimativa de custos para os transportes escolares efetuar por viaturas desta empresa, que efetua os circuitos para transportar os alunos do Conselho de Montemor Novo no segundo e terceiro períodos e para o ano letivo 2023-2024 no primeiro período. Portanto, é uma estimativa orçamental para este ano. E, portanto, até penso que o documento é claro e, portanto... Vice-Presidente, pergunto se alguém tem algum ponto, tem alguma questão? Sim. O documento é claro, do ponto de vista da proposta. A única coisa que eu podia, se fosse em futuras propostas, era vir o valor anterior. O valor que é cabimentado no ano anterior. Cada vez que se faz uma... Porque eu depois costumo-lhe perguntar... Só do ponto de vista de nós avaliarmos o processo, porque também há de ter esse valor quando lhe apresento esta proposta, se puder vir também na proposta, está bem? Só é mais fácil a análise, até para percebermos se há mais passos, se há menos passos, se há... Isto depois dá-nos aqui uma análise mais ampla, que o Sr. Vereador há de ter com certeza, mas só para conhecimento da Câmara era aqui importante, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O ponto é aprovado por unanimidade. Passamos assim às nossas propostas de atas. Entretanto, aproveito para perguntar se houve alguma embarcação para atendimento a munícipes. Não existe. Por isso, iremos ver a proposta de ata número 11 de 1 de junho de 2022. Pergunto se tem alterações a esta ata. Vereadora Sílvia, faça favor. É assim, as alterações que eu tenho são alterações simples a nível de ortografia e que se estivessem de acordo eu depois faria chegar junto da Paula. No entanto, na página 25, na linha 2, propomos a concessão de um apoio ao Grupo de Amigos de Montemor Novo e não é ao Grupo de Amigos de Montemor Novo, mas sim à Comunidade Terapêutica Casa João Cidade. Aqui tem que ser, de facto, feita a alteração e a correção disso.
As minhas propostas de alteração de data não alteram qualquer sentido de frases nem de intervenções. Tem tudo também a ver com questões de ortografia, que já fiz chegar há algum tempo, e não altera qualquer sentido de frase alguma. Pergunto se existe alterações. São coisas muito simples. Na página 4, penso que o PDF está na linha 40. Prosseguindo a palavra, o Sr. Vieira Copos realça por afinidade uma artista criativa. Linha 40, perdão, sim. Por afinidade uma artista criativa montemorense, portanto, ela é por afinidade, enfim, pronto, era só aqui esta coisa. Ela não é montemorense, não é? É esta afinidade, pronto, só aqui do ponto de vista, pronto, é só. Depois. A expressão por afinidade a seguir a montemorense? Sim, sim, exatamente. Que uma artista e criativa montemorense por afinidade? Por afinidade. Sim, é por aí, não é? Paula, está registrado? Só isso, não é nada. Pronto. Sim. Na página 5, na linha 36, onde se pretenderam concretizar, para além dos valores artísticos, também valores humanísticos, não é? Desculpa. Página 5, linha 35. 5. Ter campos artísticos, onde nos estratégias se pretenderam concretizar, para além dos valores de caráter, se quisermos, artísticos, também valores humanísticos, não é? Propõe. Peço desculpa, o que é que propõe? Era antes dos valores humanísticos, estarem os valores artísticos também. Embora ele esteja já subjacentes antes, ficou ali um bocadinho. Então, concretizar valores artísticos e humanísticos. Sim, fica bem assim. Acrescentar artísticos e humanísticos antes. Sim. Depois, também ainda na página 5, na linha 49, o título pessoal disse que achou muito interessante que as placas identificativas da cidade estarem inscritas, estar escrito, pronto, que ponto dela está examinado como outro bordo novo, e em seu entender, o mesmo processo deveria ser feito nas placas identificativas da nossa cidade. Está geminada, não é? A cidade, as placas. Aqui. Então penso que o sentido seria, a título pessoal, Sim. Diz que achou muito interessante o facto de estar escrito nas placas identificativas da cidade que Pontedera está geminado com Montemor Novo. Certo? Sim, e a proposta de Montemor deveria ter um processo semelhante, relativamente. Okay. Achou muito interessante o facto de estar escrito nas placas identificativas da cidade que Pontedera está geminado com Montemor Novo. Este processo deveria ser feito nas placas identificativas da nossa cidade, ou seja, nós também poderíamos ter... Certo. Pronto, em relação àquelas cidades que estão geminadas connosco. Bom, acho que é isso só. Só isso? Sim. Há uma questão mais nesta ata? Não havendo, eu iria pôr o texto à votação com as alterações propostas. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade com as alterações propostas. Passemos à proposta da ata número 13, reunião extraordinária de 22 de junho de 2022. Nesta ata, a minha proposta é só uma. E que na página 2, na linha 19, penso que esta frase está aqui a mais, que diz: esta minuta foi aprovada por unanimidade. Isto é um erro de copy-paste
É a minha única alteração. Pergunto se alguém tem alguma alteração nesta ata. Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada com esta alteração. E depois temos a ata 14, de 29 de junho de 2022. A ata 14. Apenas tenho também pequenas correções que já enviei já há alguns dias de ortografia, que não modificam de forma alguma as intervenções, nem a intenção das intervenções, e que, se houver alguma dúvida, posso fazer chegar também a quem assim entenda. Mas são questões de ortografia apenas. Pergunto se alguém tem alguma modificação a esta ata. Sim, por favor. E vê-la já hoje. Também encontrei por aqui alguns erros e algumas falhas de coisas, mas que não consegui identificá-las. Sei que aqui só 2 ou 3 coisas que identifiquei. O que sugeri era que, de facto, houvesse uma leitura de quem fez e não é alterar nada do sentido que aqui está, é de facto aqui algumas pontuações e alguns erros que estão, que de facto... Vírgulas e devia ser ponto final. Mas que não altera nada do que... Ou seja, para nós que estivemos aqui, percebemos perfeitamente o que aqui está. Quem não esteve aqui, ou ao fazer a leitura, pode ver aqui algumas questões. Mas na página 4... há aí várias referências minhas em que nos sítios se fala em transferência de competências, noutros, onde é que está, tem... Vou ver se eu consigo aqui, não escrevi as linhas. Noutros fala-se em descentralização de competências, portanto... eu acho que devemos manter em todos... Onde se fala nisto, de facto, é a transferência de competências, não a descentralização. Portanto, eu não fui ouvir o vídeo, mas julgo que não disse... Ou seja, na mesma intervenção não disse nos sítios de transferência e noutros sítios. Então, onde houver, na intervenção do Sr. Vereador António Pinetra, na página 4... Onde estiver descentralização de competências, é transferência de competências, certo? Exato. Depois, também, portanto, na página 4, na linha 30, aqui, mas isto é um erro, não é? Este começasse, portanto, isto é mesmo um erro, mas depois, ao fazer a leitura, certamente há de encontrar isso. E na página 6, na linha 52... na linha 52, 6... Usamos é usados. É isso? 6. Portanto, depois há aqui na página 52, pronto, há esta questão dos usados, mas depois, continuando aqui a ler, e o que era necessário ter, e ainda temos, estamos aqui a referir a um local de armazenamento para os produtos. Eu certamente não fui ouvir, mas não tenho dúvidas que tenha dito e ainda temos, porque se nós nunca tivemos, eu não coloquei aqui certamente que ainda temos. Portanto, é retirar daí essa expressão do e ainda temos. E depois, em relação mais à frente, no armazenamento desses produtos, como a área, pronto, a questão das especificidades que era preciso ter esses locais, mas retirado aí o que ainda temos, porque eu nunca disse que tínhamos. E depois, como é que a gente está a deixar aqui a situação que o anterior Executivo fazia era a aplicação dos produtos, não eram tão eficientes quanto os outros que anteriormente eram aplicados, porque bastava que no dia seguinte chovesse. Portanto, isto aqui pode ficar assim. E era realizado por pessoas credenciadas, aqui diz dos fornecedores, mas não sei, era pelos fornecedores, e estes fornecedores asseguravam as fichas técnicas que eram obrigatoriamente preenchidas.
E asseguravam também o armazenamento, que eu também disse isto, porque nós levantávamos o produto no dia e aplicávamos esse produto que levantávamos. Portanto, por isso nós nunca tivemos esse local para armazenar. E um dos fornecedores, por exemplo, era a Caminhos do Futuro, que eles têm. A gente ia lá levantar 5 ou 6 litros ou 10, o que fosse, e aplicava-se no próprio dia. Portanto, aqui acrescentar aqui obrigatoriamente preenchidas e que o produto era armazenado pelo fornecedor. Sim, eu lembro-me desta conversa e na linha 52 da página 5 é cortar e ainda temos. Depois na página 6, na linha 3, realizada por pessoas credenciadas dos fornecedores, e estes fornecedores asseguravam a guarda e as fichas técnicas, a guarda dos produtos e as fichas técnicas que eram obrigatoriamente preenchidas. Ok, Paulo? Sim. Era isso, a intenção era essa, não é? Okay. Pergunto se há mais alguma questão relativamente a esta ata. Só que apareceu-me aqui uma indicação aqui que era glifosato. Só tudo que junto. podia... Glifosatos é tudo junto. É pegado. É. Isso também já está nas minhas Já correções. está. Depois, na página 8, a da primeira linha, neste momento está a ser feito um mapeamento. Falta ali a letra M, mapeamento. No final da linha 1, está a ser feito um mapeamento de zonas. E depois na linha 3 dessa mesma página falta aí condicionalismo atuais. Falta aí a letra, falta aí o artigo definido lá. Atuais, existentes, atuais. Mais alguma questão? Não havendo, colocaria a ata à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. A ata é também aprovada por unanimidade. Assim sendo, temos todo... Estava presente. Ok. Então, é aprovada por unanimidade, mas sem a participação na discussão nem na votação do Sr. Vereador Gil Porto, por não ter estado presente na reunião de Câmara. Pergunto, então, se estamos em condições de ouvir uma leitura da minuta da ata da reunião de hoje, é claro. Posso, Sr. Presidente? Posso? Sim, faça favor. A minuta da ata... Para ficar bem gravado. Minuta da ata da primeira reunião de Câmara Municipal de Montemor Novo, realizada no dia 11 de janeiro de 2023, do mandato 2021-2025, de acordo com o número 3 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Auditório, Biblioteca Municipal Almeida Faria, final da reunião, 16h28. Presenças: Olímpio Manuel Vidigal Galvão, Presidente da Câmara Municipal, e os Srs. Vereadores Henrique José Leocádio Lopes, Silvio de Sousa Carranca Vieira dos Santos, António Luís Pinto Xavier, António Adriano Mateus Pinetra, Gil Pegado Porto e Paulo Cristina Vacarim Birro, e em conformidade com o artigo 57º da Lei 75
2013, de 12 de setembro, estiveram também presentes a chefe de gabinete Paula Cristina Pinto Martins e eu, Paula Cristina Barreto Arraiolo de Mira, que secretariei a reunião. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente com atendimento por marcação e a alternativa está disponível o atendimento por via digital através do mail gap@cm-montemornovo.pt ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 3º da Lei 1A/2000 de 19 de março. Ponto 1. Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. Proposta da ata número 11 de 1 de junho de 2022, aprovada por unanimidade com as alterações propostas. A linha B, proposta de ata número 13, extraordinária de 22 de junho de 2022, aprovada por unanimidade com as alterações propostas. A linha C, proposta de ata número 14, do dia 29 de junho de 2022, aprovada por unanimidade com as alterações propostas, sem a votação e discussão do Sr. Vereador Gil Porto, por este não estar presente na referida reunião de Câmara. A linha D, proposta de retificação das tolerâncias de ponto 2023, aprovada por unanimidade. Ponto 2, Gabinete das Associações, a linha A, proposta de protocolo entre o município de Montemor Novo e o Grupo Cultural e Desportivo de Fazendas do Cortiço para a cedência do campo de jogos 25 de Abril, aprovado por unanimidade. Ponto 3, Divisão de Administração Geral e Financeira, a linha A, apreciação da situação financeira, a Câmara Municipal tomou conhecimento da informação apresentada. A linha B, Constituição do Fundo de Maneio para o ano 2023, aprovado por unanimidade. A linha C, proposta de recrutamento para recurso à reserva, a tempo resolutivo certo para um técnico superior no desporto, aprovado por unanimidade. A linha D, mapa de pessoal 2023, retificação ao anexo 1, total de postos de trabalho por categoria, aprovado por unanimidade, documento a remeter à Assembleia Municipal. Ponto 4, divisão de gestão urbanística, os 10 processos de licenciamento foram todos aprovados por unanimidade, de acordo com o parecer dos serviços. Ponto 5... Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Projetos Municipais. A linha A, proposta de alteração ao projeto de implementação das medidas de eficiência energética da piscina municipal coberta. Atualização orçamental foi aprovado por unanimidade. A linha B, proposta de projetos de infraestruturas para a urbanização das Silveiras na Rua Dr. Pascoal Coelho, Rua Ernesto Pinto Ângelo e Rua da Amizade, primeira fase, aprovado por unanimidade. Ponto 6. Divisão de Apoio Operacional, Obras e Saneamento. A linha A, empreitada da remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Montemor Novo, auto de medição número 9, foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, um voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. A linha B, empreitada de requalificação dos espaços exteriores de acesso aos terreiros do Castelo, auto de vistoria e liberação de caução foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, um voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD, 2 votos favoráveis dos eleitos da CDU e uma abstenção da eleita da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. A linha C, empreitada de requalificação da EB1 de Montemor Novo e refeitório escolar. Auto de comissão número 16, aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, um voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. A linha D, empreitada de requalificação da EB1 de Montemor Novo refeitório escolar, o auto número 17, também aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, um voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. A linha E, empreitada de requalificação da EB1 de Montemor Novo e refeitório escolar, o auto de missão número 18, aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, um voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU também apresentaram declaração de voto. Ponto 7. Divisão sociocultural. A linha A, espetáculo Voz e Violão com António Zambujo, proposta de pressário e bilheteira. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, um voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 3 votos contra dos eleitos da CDU. Ponto 8. Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. A linha A, Serviço de Transportes Escolares e Empresa de Transportes do Alentejo Central, ano 2023. Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Atendimento a munícipes. Não existiram qualquer agendamento para este ponto. Dito. Muito obrigado, Paula. Pergunto se existe alguma questão relativamente à minuta da ata. Não existindo, pergunto quem vota contra. A minuta da ata é aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado a quem nos esteve a ouvir em casa. Muito obrigado também aos trabalhadores da autarquia que tornaram possível esta emissão. Voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.